Boa noite, sejam bem-vindos ao Doce Café com Espiritismo. Hoje nós estamos recebendo Verônica Santos. Verônica faz parte do grupo espírita Irmão Fego. O tema da noite será União a Dois, uma mensagem de Emmanuel. Verônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada também à casa pelo convite, fico muito feliz. Parabéns também pelo novo formato, um formato dinâmico, leve, essa conversa com o espiritismo, né, trazendo de uma forma simples e tocando corações. Então, parabéns à casa, uma casa acolhedora, a todos que fazem o Instituto Espírita Paulo Estevão, e também as boas-vindas aos internautas, aqueles que não puderem, né, acompanhar aí os recortes no Instagram, mas podem acompanhar por completo no YouTube. Então, todos sejam muito bem-vindos. Né? Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, Laís, né? Que é união a dois, para que a gente possa refletir sobre o casamento. Né? Que muitas vezes não é uma união, mas o Espiritismo nos mostra que é sempre uma reunião de espíritos. Né? Espíritos que precisam se reajustar nessa caminhada evolutiva. Allan Kardec nos mostra em O Livro dos Espíritos que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Né? E que se o casamento fosse abolido, nós iríamos retroagir. Né? Então é um avanço, porque o casal está ali para crescer junto, né? Está ali para evoluir, para se trabalharem. Então nessa mensagem de Emmanuel, ele vai mostrar o que seja o casamento, mas ele vai mostrar também a luta diária em uma relação. Né? Porque casamento não é apenas um mar de rosas, mas a gente sabe que é uma construção diária. Então Emmanuel, a todo momento, ele frisa que o casamento é uma luta diária, é uma construção diária, né, que vai depender sempre do casal. Né? Para que haja êxito, vai depender dos dois. Então, Emmanuel, em uma outra obra muito importante, através da psicografia de Chico Xavier, essa mensagem, União a Dois, está no livro Astronautas do Além. Mas há uma outra obra de Emmanuel também, Vida e Sexo, que é uma obra muito conhecida e é uma obra que eu recomendo, porque nessa obra Emmanuel traz as relações realmente de pai, filho, mãe, filho, casamento, namoro, a energia sexual. Então ele traz tudo abordando família e relação. Então é um livro maravilhoso. E nesse livro, Vida e Sexo, Emmanuel vai nos dizer que de todas as associações existentes na Terra, a mais importante é a família. Né? A família que tem essa função educadora e regenerativa. Então, educa moralmente e regenera o espírito. Né? Ainda é a melhor escola, como ele nos fala. Então, a família ainda é uma das instituições mais importantes na Terra, conforme nos diz Emmanuel, porque tem essa função de nos educar moralmente e nos fazer crescer, né? Trabalhar o íntimo de todos nós. Por isso que família é conhecido como laboratório. Né? É o grande laboratório onde estão reunidos espíritos, cada um com sua bagagem evolutiva, cada um com seu pensamento, cada um com as suas más tendências a serem trabalhadas. Né? Então é realmente um grande laboratório. Então Emmanuel, ele vai nos dizer, nessa mensagem União a Dois, ele já começa daquela forma bem clara, né, bem objetiva, como Emmanuel sempre é. E ele diz, lutas do casamento, provas do casamento. É dessa forma que ele começa a mensagem. Lutas do casamento, provas do casamento. Né? Então ele diz que quem disse que a concretização do matrimônio é uma felicidade estruturada, ainda não aprendeu. Então, ou seja, achar que casamento é sempre perfeito, porque a gente acaba idealizando uma pessoa. Então a gente almeja uma pessoa, idealiza, não, eu irei casar com essa pessoa e sei que serei muito feliz. Então ele já chega dizendo lutas do casamento, provas do casamento, porque é uma construção diária, porque todos nós, na verdade, temos que nos preparar moralmente para casarmos com o outro. Porque casamento é renúncia, casamento é acolhimento, casamento é dedicação, casamento é compreensão. Então é realmente uma construção moral ali diariamente, é um crescimento desses espíritos. Né? Então Emmanuel ele já mostra que não há ali nenhuma beleza, nenhum mar de rosas, mas realmente é uma realidade, é um trabalho a ser realizado por esses espíritos e é um trabalho realmente muito importante quando a gente olha pela visão também espiritual. A gente olha pela visão física, material,
é importantíssimo construir uma família, mas quando a gente olha pelo lado espiritual, o compromisso é imenso. O compromisso que essas almas assumem, e como nos mostra André Luiz, a maior parte dos casamentos na Terra são casamentos provacionais, né? Os casamentos mais difíceis, mais raros, são os casamentos transcendentais. A gente pode ir até o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, um livro maravilhoso no qual ele trabalha a mediunidade, mas ele trabalha baseado também nas obras de André Luiz. E ele traz os 5 tipos de casamento, que é muito importante a gente abrir um parênteses aí e comentar esses 5 tipos de casamento. Os casamentos acidentais, e pelo nome que o casamento tem, casamento acidental, isso não quer dizer que é um casamento por acaso, né? Porque, embora seja realizado o encontro, né, entre almas que começam ali uma nova história, mas não é por acaso, porque há o olhar da espiritualidade. Então, por mais que seja um encontro, o primeiro momento daqueles espíritos a construírem uma história, mas há o olhar da espiritualidade, né? Os casamentos provacionais, ou seja, os casamentos de maior número na Terra, na verdade são casamentos de reencontro entre almas que não tiveram uma boa convivência, não estão ajustadas ainda perante as leis de Deus. Então, precisam se reencontrar para repararem, para poder se trabalharem juntos, né? Então, muitas vezes quando a gente diz, olha, quando você termina uma relação de forma conturbada, né, quando precisa ainda trabalhar algo entre você e aquele espírito, surgirá uma nova oportunidade. E aí muitos dizem, meu Deus do céu, eu vou ter que retornar com fulano, eu vou ter que retornar com cicrano, né? Isso aconteceu no estudo que fazemos no Grupo Espírita Irmão Fego, no ESD, e quando comentamos sobre o casamento, aí uma pessoa falou isso no estudo. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que voltar com o dito cujo, né? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade ali de convivência, de reajuste com o outro, e só de pensar numa nova oportunidade ao lado daquela pessoa já, né, tem ali aquela repulsa. Mas se a gente adia um compromisso, um reajuste, a oportunidade virá, né? Porque Jesus, o que foi que ele nos pediu? Amemo-nos uns aos outros. Então a gente não pode seguir a nossa caminhada evolutiva deixando para trás alguém que a gente prejudicou, né? Alguém com o qual a gente precisa, né, trabalhar o amor, o perdão, né? Então por isso que nós estamos reencarnados, né? Deus nos concedendo novas oportunidades para justamente, né, amarmos, perdoarmos, né, trabalharmos os nossos sentimentos. Os casamentos sacrificiais, e aí é um reencontro de almas em patamar evolutivo diferente. Uma alma mais avançada que tem ali um reencontro com uma alma mais desajustada moralmente falando. Então essa alma elevada, ela segue adiante, mas ela precisa pegar na mão dessa que está moralmente atrasada e diz, vamos, você precisa evoluir também. Então, é um casamento sacrificial, não no sentido de ser um fardo, mas é porque há um sacrifício por parte daquela alma elevada em segurar na mão do outro, menos elevado, e dizer, vamos juntos. Precisamos trilhar essa caminhada juntos, né? E os casamentos afins, e essa afinidade é a afinidade espiritual. É um reencontro também de almas, né, que já estão ali um pouco mais avançadas, mas que ainda precisam desse reajuste. E os casamentos transcendentais, como nós falamos, são os mais raros, porque é um reencontro de almas muito elevadas e que canalizam o amor, canalizam o sentimento para fazer o bem ao próximo. Então essas almas, elas se reencontram com o intuito de trazer o bem à humanidade. Então são casamentos mais raros, não que não existam, né? Mas são casamentos mais difíceis, mais raros, porque são dessas almas engrandecidas no bem, né? Então é bem interessante quando Martins Peralva trabalha esses tipos de casamento, né? Porque a gente vê apenas aquele casamento que é problemático, aquele casamento de dificuldades, né? Dentro do lar, que poderia ser um campo de paz, e que hoje muitas vezes a gente vê lares se tornando um campo de guerra, né? E aí se pergunta, mas por quê, né? Aquela pessoa que hoje eu convivo está totalmente diferente daquela que eu conheci. E Emmanuel vai nos dizer, nesse livro Vida e Sexo, que nós recebemos o outro no ponto em que o deixamos no passado. Então a gente inicia na harmonia, esse reencontro, mas as provas que não conseguimos superar voltam.
A gente precisa viver aquelas provas, superar aquelas provas, então as provas vêm, né? Então a gente precisa, juntos novamente, precisamos superar o que a gente não conseguiu no passado. Como é que a gente passa de ano na escola? Né? A gente tem que fazer uma boa prova, tirar uma boa nota, sermos aprovados para o ano seguinte. Se a gente não consegue ter uma boa nota, a gente reprova, mas a gente precisa retornar àquele ano, que a gente não conseguiu ter êxito, né? Então, da mesma forma, são as provas da vida. Então, a gente retorna, né, no sentido, né, com esse objetivo de trabalharmos os sentimentos. Então, infelizmente, quando nós não temos uma boa relação, é porque nós deixamos as nossas más tendências se sobressaírem, né? E é o que nós estamos presenciando, infelizmente, hoje, o número crescente de feminicídios, né? Esses casais que não conseguiram se reajustar, relações de possessividade, relações tóxicas, né, relações prejudiciais e espíritos que infelizmente não conseguiram trabalhar as suas más imperfeições, as suas más tendências e acabam alimentando o mesmo ódio, alimentando o mesmo sentimento de possessividade do passado e infelizmente tendo aí um fim trágico, né? Então, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai nos dizer que o matrimônio é um compromisso sério, é um compromisso sério, que deverá ser sempre resultado de um seguro amadurecimento. Então, um amadurecimento de ambos é uma escolha que eles fazem, né, e precisam estarem realmente maduros para levarem aquele casamento adiante. Então, por isso que ela diz, o matrimônio é sério, é um compromisso sério que nós assumimos. Então, é justamente acolher o outro com as suas necessidades, com as suas imperfeições. E a responsabilidade para nós espíritas é muito maior, porque sabemos que somos espíritos imperfeitos, o outro também é um espírito com a sua evolução, com o seu aprendizado, com a sua necessidade de crescer, né? Então, qual será a minha colaboração na vida do outro? Eu, como espírita, já conhecedora do Evangelho, já conhecedora dessa doutrina, né, que traz para nós relatos dos espíritos, nos advertindo, né, sobre o nosso trabalho íntimo, trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a nossa responsabilidade como espíritas é muito maior. Bem maior. Não é? E então, Emmanuel, nessa mensagem, União a Dois, ele vai nos dizer que a união a dois no culto da afinidade ou da execução de tarefas mais amplas da família, é um encargo honroso, ou seja, é uma tarefa de grande responsabilidade, é um dever, né? Então, é uma atividade digna, né, de grande responsabilidade, é respeitável, né? Então, quando ele fala esse encargo honroso, é justamente uma responsabilidade enorme, como Joana de Ângeles já havia falado também. Então, qual o objetivo da união a dois? Qual o objetivo do casamento? É justamente o aperfeiçoamento espiritual de ambos, né? Então, por isso que é uma tarefa diária, porque é uma construção nossa diariamente. A cada dia nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, né? E aqui, como o Evangelho no Lar pode colaborar, fortalecer a união? Ótima pergunta, porque o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar é algo que a gente busca sempre orientar as pessoas nas casas espíritas, né? Porque não é só ir ao centro, assistir a palestra e aqueles ensinamentos não serem alimentados diariamente, né? Então, seja pelo culto do Evangelho no Lar, ou seja, pelo fato de nós levarmos Jesus aos nossos lares, através do nosso exemplo, né? Através das nossas palavras, através da nossa vivência diária com o próximo. Então, de que forma pode colaborar, né, contribuir com o nosso casamento? Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que é urgente, se faz urgente levarmos Jesus para dentro da família. Porque hoje nós estamos cercados pelos meios digitais, que tem muitas vezes trazido ali doenças mentais, tem afastado as pessoas dentro dos lares, tem trazido grandes prejuízos, apesar da internet e as redes sociais terem sido criadas para o nosso bem. Mas o homem, ainda com suas imperfeições, tem levado isso para um caminho destrutivo. Então, nós sabemos que a violência, né,
a dificuldade de convivência no lar tem sido muito presente. Então, a nossa necessidade de levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, seguindo os exemplos do Cristo, de perdão, né, de indulgência, de renúncia, né, de aprender a ver o outro como espírito. Olha a nossa responsabilidade mais uma vez, como espíritas, como cristãos, de estarmos em uma casa espírita buscando fazer o bem, divulgando o evangelho, fazendo a caridade, e dentro do nosso lar também há essa necessidade de levarmos o evangelho, de levarmos a caridade moral, a caridade material também. Então a prática da doutrina espírita, a prática do evangelho, não é só com a nossa família universal. Paulo já havia nos advertido, piedade primeiramente com a nossa família. Então é a nossa primeira escola, é o nosso laboratório, é ali onde nós trabalhamos os valores morais, espirituais, nos fortalecendo, aprendendo para poder trabalhar com a família universal. Então não adianta a gente trabalhar com o próximo, os valores da doutrina, os valores do evangelho, se a gente não consegue colocar isso em prática dentro do nosso lar, né? É o principal. Então Jesus nos ensina a trabalharmos esses valores com o nosso próximo, e o nosso próximo mais próximo, justamente aquele que nós escolhemos para trilhar conosco, né? Essa relação, essa união. Deixa eu dar uma pausa aqui. Verônica, como você falou do perdão, né, na família, até que ponto esse perdão? Falar de perdão, Laís, é algo assim realmente muito profundo e que nem todos estão preparados, né? Perdão é todo um processo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá que sobre o tópicozinho lá sobre misericórdia, né? A indulgência, a misericórdia, o perdão das ofensas, e que esse perdão ele deve ser dado continuadamente, infinitas vezes, mas nós talvez ainda não estejamos preparados para isso. Nessa nossa condição evolutiva em que estamos, ainda temos uma certa dificuldade em perdoar o outro. Então é todo um processo, a gente se afasta daquele que nos magoa, a gente chora, a gente tem aquele momento de recolhimento, mas o que é que a doutrina nos adverte, o que é que a doutrina nos orienta, baseada no Evangelho de Jesus, nas colocações do Cristo quando pedia, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Jesus nos mostrando a necessidade de limparmos o nosso coração em relação à ofensa recebida, não revidarmos, né? Então, o nosso papel é sairmos desse estado de ressentimento, de mágoa, né, de queixas em relação ao outro. Então, cada um tem o seu momento, cada um no seu processo. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu não vou perdoar. E, infelizmente, partem para o plano espiritual levando essa falta de perdão. Outros já têm uma facilidade em perdoar, em compreender a imperfeição do outro. Dentro da família, isso é muito pessoal, né? Tem casamentos que nós sabemos que passam por muitas tribulações, agressões verbais, agressões físicas. Então, tem mulheres, ou tem casais, né, que sabem ali o seu limite, né? Na primeira agressão, olha, acaba por aqui, não aceitam, não continuam aquele processo, né? E acabam aquela relação, acabam aquele compromisso diante da primeira agressão, seja ela verbal, seja ela física. Outros se perdoam, recomeçam e conseguem superar. Outros se perdoam, recomeçam, mas infelizmente em um outro momento acaba cometendo o mesmo equívoco. Então, quando se fala de perdão em família, isso vai muito do patamar evolutivo de quem constitui aquela família. Como nós temos visto hoje, infelizmente, pais que matam filhos, filhos que matam pais, né? Esposos que não se conformam com o divórcio, que não querem ver a esposa seguir a sua caminhada, né? Então acaba tirando a vida dela. Então isso vai depender muito da evolução de quem constitui aquela família, daquele que pode ter a facilidade ou a dificuldade em perdoar, né? Mas que realmente
poucos estão preparados para darem esse perdão verdadeiro de coração, né? Perfeito, obrigada. Outra pergunta aqui, o que você acha ou o que a doutrina nos diz sobre os casais que casam, mas cada um prefere morar em sua casa? A doutrina espírita, nós sabemos que ela não condena nada, ela não nos proíbe nada, ela nos orienta, ela nos dá um norte de luz, e nós mesmos é quem vamos nos trabalhando e compreendendo que certas coisas não fazem mais sentido em nossa vida, né? Qual deve ser a base de um casamento, a base de uma relação? O respeito, a fidelidade, o amor, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que a lei de amor, ela é imutável, é lei de Deus. Então, as relações verdadeiras estão baseadas nessa lei de amor. Certos costumes sabemos que vêm de quem? Da sociedade, né? Quando a gente vai ao Evangelho, está lá a união de dois seres. Qual o costume que nós temos na sociedade? Um costume adotado, um comportamento adotado por algumas pessoas na sociedade. O poliamor. Uma relação de 3 ou mais pessoas. E as pessoas se sentem bem com aquele comportamento, né? Então, é algo ainda pertinente à evolução desses espíritos. E sabemos que quando eles forem se trabalhando moralmente, eles perceberão que isso não faz mais sentido. Que o sentido mesmo é a fidelidade, o respeito entre dois seres que estão buscando o crescimento mútuo. Mas, por enquanto, a condição evolutiva daqueles seres é de acharem que o relacionamento aberto, né, é o que vai fazer feliz. Um relacionamento com várias pessoas é o que vai fazer feliz. Então, são costumes adotados ainda por algumas pessoas da sociedade, na humanidade, e que elas se sentem bem, né? E que a gente sabe que futuramente esses espíritos não estarão mais nessa vibração, não terão mais esse pensamento, não terão mais essa escolha. Então, a doutrina espírita não tem o olhar de condenação, né, com o tipo de relação que esses espíritos escolhem. Orienta, né? É um caminho de luz, é um caminho baseado no Evangelho de Jesus que dá orientação, né, para que aquele espírito se trabalhe, né? Há amor, há respeito, há fidelidade entre esse casal, é a base do casamento. Há a amizade, né, há a cumplicidade, né? Aquele casal realmente está baseado na lei de amor, é o que deve realmente sustentar a união deles, é o que realmente, né, deve sustentar esse matrimônio, esse casamento, independente de estarem lado a lado, né? Cada um está na sua casa, cada um está no seu apartamento, mas estão unidos pelo pensamento, a afinidade, a comunhão de pensamento, de sentimento, para cada vez mais ter harmonia entre eles, né? Então é algo que a gente deve também se perguntar, né? O que é que tem sido a base dessa relação? Respeito, afinidade, cumplicidade, lei de amor, de forma verdadeira, né? De forma sincera, né? Então, estarem separados, né? Talvez aí não tenha tanto peso, né? Digamos assim, né? Verônica, eu tenho uma pergunta aqui. Até que ponto as religiões afetam o casamento? Digo, quando o casal tem religiões diferentes. O que você pode nos explicar, dizer sobre? Que pergunta, né? Porque quem dera que nós espíritas pudéssemos casar sempre com alguém espírita também. Mas pode acontecer, né, de que, por exemplo, eu trago para o nosso movimento espírita. Um espírita case com alguém que não tenha nenhuma religião. Ou case com alguém que tenha uma religião diferente, esteja numa religião diferente. Se nós estamos acostumados a ouvir que a verdadeira religião é aquela que leva o homem ao bem, né? Aquela que traz o bem ao homem, que nos leva ao alto, que nos conecta com o alto, com Deus, né? Que prega o amor, que prega o respeito, né? Que prega o acolhimento ao nosso irmão, ao nosso próximo, fazer o bem ao próximo. Então, se nós temos esse pensamento, né? E se o próprio Jesus já havia nos dito isso também, ou seja, nenhuma religião tem um objetivo ali de nos separar, nos afastar. Mas a questão é que um dos cônjuges, né, não consegue lidar com a diferença religiosa do outro.
porque quer estar com a verdade, digamos assim, né? Então, o casal que pensa em se separar, eu sou espírita, você é evangélico. Inicialmente tudo vai dando certo, mas aí chega um ponto que começam, digamos, as discussões, né? O espiritismo vê dessa forma, não, a minha religião vê dessa forma. E começam então as discussões porque pontos de vista diferentes, né? Então, olha aí o egoísmo, olha aí o orgulho de querer ser possuidor da verdade, né? Quer ser possuidor da verdade e aí acabam se afastando, acabam muitas vezes se separando, porque tem pontos de vistas ali diferentes, religiões diferentes. E na verdade o objetivo ali seria, inclusive, poderiam até mesmo aproveitar as diferenças das religiões, né? E trabalharem juntos. O que é que a sua religião diz, né? O que é que a sua diz? A minha diz isso, nossa, é esse ponto de vista, a minha fala isso. Então, seria conhecer a religião do outro, né? Então, quer dizer que o amor ao próximo funciona apenas dentro da sua religião, né? Você restringir um grupo, o seu grupo de espírito, restringir o seu grupo de evangélico e amar somente aqueles que têm a mesma religião que você, né? Se Jesus pede que a gente ame o nosso próximo, ele não limitou. O próximo é somente aquele que seguiu Cristo, o próximo é aquele que for de tal cor, de tal raça, o próximo é aquele apenas que for de tal sexo, né? Jesus não delimitou, ele pediu que amássemos uns aos outros. Então, independente de religião, independente de sexualidade, independente de pensamento político ou qualquer outra escolha, é o amor que deve prevalecer, né? Então, esse não deveria ser um motivo para se separar, a diferença religiosa. Mas, infelizmente, mais uma vez, pelo coração endurecido, por querer ser possuidor da verdade, a minha religião diz isso, né? A religião que eu sigo diz isso. Então, acaba querendo ser possuidor da palavra, quer ser possuidor do conhecimento e acaba, né, excluindo o outro que não é do seu círculo religioso, né? Então, perfeito. Isso. Verônica tem outra pergunta aqui. A pessoa, o homem ou a mulher que se casa várias vezes, 5, 6 casamentos, quando desencarna, quem realmente é o seu marido ou sua esposa no mundo espiritual? Pode ser a pergunta de muita gente, né? Porque fica aquela dúvida, meu Deus, casei com um, tive que me separar, e agora, é certo ou errado casar com outro? Aí casa, né? Depois não deu certo, casa com outro, casa com outro. Eu sei que chega o momento dessa pessoa partir para o plano espiritual, e agora? Né? Quem eu vou encontrar do lado de lá? Quem realmente será o meu esposo? Né? Aquele que estava realmente para ser, né, o meu esposo. Como será? Como é visto isso no plano espiritual? Há um caso bem interessante, comentado, né, no movimento espírita, que está no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que é o caso de Tobias, o espírito Tobias. Tobias, ele era casado com Hilda. Hilda, então, tem o primeiro filho, né? Viviam muito bem, mas ela morre no segundo parto, né? Ela tem o segundo filho, mas ela morre. E então, ela ainda fica no lar, né? Aquele apego, né, à família. Tobias, então, precisava de outra pessoa para manter o lar de forma estruturada. As crianças precisavam de uma figura feminina, uma figura materna, e ele também, de alguma forma, precisava, né, de um amparo, de alguém para que estivesse do seu lado fortalecendo. Então, surge Luciana. Luciana casa-se com Tobias. Hilda, em espírito, não fica muito, né, não aceita de bom grado essa situação, e ela começa então, digamos, até aquele sentimento de posse da família. É quando a avó dela aparece, conversa com ela e diz: mas minha filha, veja que Luciana está fazendo o seu papel, dando amor aos seus filhos, mantendo o lar estruturado, né? Então ela está cuidando do seu lar. Ela então se convence, vai para nosso lar com a avó. Passa um tempo, Tobias e Luciana desencarnam. Chegam no plano espiritual, vão se encontrar com quem? Com Hilda. A surpresa de André Luiz, e que pode ser uma surpresa também para nós, é que ele encontra os três morando na mesma casa. E Tobias já vai logo se justificar. Não, não é isso que você está pensando, né?
como a gente poderia pensar, então quer dizer que no plano espiritual estão vivendo todos juntos, né? E então Tobias conversa um pouco com André Luiz, Luciana e Hilda vão explicar para ele a situação. Luciana então diz a André Luiz que o casamento dela e Tobias era apenas um casamento de fraternidade. Ela tinha uma passagem rápida pela vida de Tobias, apenas no sentido de estruturar o lar, de dar o amor que as crianças precisavam e que estavam sentindo falta da mãe. Mas o casamento mesmo para Tobias era o casamento com Hilda. Tanto é que eles iriam casar-se novamente no plano espiritual. E que não é o mesmo tipo de casamento que temos aqui na Terra. O casamento entre eles era um casamento de afinidade, um casamento realmente de amor verdadeiro, sincero, de alma para alma, né? Então, tanto é que Hilda esclarece que o futuro marido para Luciana iria reencarnar em São Paulo e depois ela iria reencarnar para se reencontrar com ele aqui na Terra, em São Paulo, para serem felizes. Então, André Luiz mostra aí esse casamento de fraternidade, que muitas vezes é aquele casamento passageiro, tendo apenas um objetivo de auxílio dentro daquele lar, né? Mas que há alguém, né, de amor sincero, de alma para alma, né? Ou seja, aquele casamento que perdurará, né, para o plano espiritual, que foi o caso de Tobias e Hilda, que se reencontraram no plano espiritual e iriam casar em espírito. Né? Então, a gente tem esse caso célebre aí na doutrina espírita e que a gente vê que a doutrina não condena, né? E que nós estamos aqui, é importante lembrar, Laís, que nós estamos aqui com o véu temporário do esquecimento. Né? Então, como nós iremos saber, né? Aí eu não vou mais casar porque o meu primeiro esposo foi esse que desencarnou, vou ficar viúva até o dia que eu sair da Terra, no plano espiritual me encontro com ele. A gente não tem essa certeza, né? Então, a doutrina espírita, ela não condena. A gente vê que há essa necessidade de convívio uns com os outros, né? O amor, o acolhimento. Então, se surge o sentimento de relação a dois, né? Que sigam juntos, né? Que sigam juntos. O importante, mais uma vez frisando, é o amor, é o perdão, é o respeito, né? É a fidelidade, né? Que haja esse respeito para que haja aí esse êxito, o êxito nessa relação, né? Perfeito. Vamos emendar com a outra pergunta, que é o que a doutrina nos diz, que você fala sobre os casamentos homoafetivos. Homoafetivos, né? Muito importante essa pergunta também, né? Porque quando se fala em casamento, infelizmente, muitos ainda têm a tendência do casamento homem-mulher, né? E com o olhar da doutrina espírita, nós sabemos que o espírito ele não tem sexo. E que tanto faz para o espírito reencarnar no corpo masculino quanto no corpo feminino. Vai depender do que ele tenha que trabalhar, né? Então, o casamento homoafetivo é uma realidade. Inclusive, os casais homoafetivos já são amparados pelo STF desde 2011, tendo aí os mesmos direitos que os casais heterossexuais. Adoção de crianças, herança, o casamento, a união estável. Então, pela lei material, pela lei física são amparados e pela espiritualidade e pela lei de Deus são amparados também, porque são espíritos cujo sexo está na roupagem física, né? O sexo no espírito ele é a bagagem psicológica, né? Mas o espírito ele não tem sexo. Então, há amor, há respeito, né? Há cumplicidade e fidelidade. É um casamento pautado na lei divina, né? A doutrina espírita reconhece como é uma experiência necessária àqueles espíritos, né, que se reencontram, precisam, da mesma forma que os casais heterossexuais, reparar equívocos do passado, precisam trabalhar o amor em família, precisam trabalhar o respeito, o acolhimento, a cumplicidade. Então, a doutrina espírita traz esse olhar do casal homoafetivo. É uma experiência necessária na caminhada daqueles espíritos. E que o espírito em si ele não tem sexo. Então, tanto faz para ele habitar um corpo masculino ou feminino, vai depender da necessidade. Então, o próprio Chico Xavier, nos anos 70, no programa Pinga Fogo, e eu até recomendo, quem quiser assistir a esse vídeo, está no YouTube, o próprio Chico Xavier vai nos dizer que não nos cabe o julgamento,
né? Que nós não podemos ver como algo monstruoso, como algo desrespeitoso na caminhada daquele espírito, né? Nós, principalmente, a nossa responsabilidade como espírita de ver o outro, né? Com o seu pensamento, com a sua vivência. Então ele diz, não tem por que a gente condenar, ter falta de respeito para com esses irmãos. É algo que não pode ser condenado por nenhum de nós. Então está lá no programa Pinga Fogo, nos anos 70, Chico Xavier justamente respondendo uma pergunta sobre a homossexualidade, que naquela época era tido ainda como homossexualismo, né? Porque era considerado uma doença, né? Então foi muito pertinente a sua pergunta, que bom, porque infelizmente muitos tratam o casamento apenas entre homem e mulher e se esquecem de que hoje a família tem outras constituições, né? 2 mulheres assumindo um lar, 2 homens assumindo um lar, né? E é um lar que tem amor, né? É um lar que tem a fidelidade, que tem um respeito. Então essa é a base para um casamento feliz, essa é a base para um casamento baseado na lei divina. Perdão, amor, respeito, fidelidade, cumplicidade e tantos outros valores espirituais. Perfeito. Tem mais alguma colocação? Porque acho que as perguntas acabaram aqui. Acredito que as perguntas, né, se surgirem mais do telespectador, do nosso internauta, né, podem até deixar nos comentários. Sim, caixinha, né, que também aí, vou abrir. Isso, que aí depois a casa passa para mim e a gente vai responder aí Perfeito. com o olhar da doutrina. Sim. Mas, para finalizar, né, apenas lembrando que realmente casamento não é uma tarefa fácil, né? Surgem ali muitas vezes as divergências de pensamento, as divergências de atitudes, e que nós devemos realmente estar preparados, munidos pelo Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes alguma situação é dolorosa, uma palavra que se diga, uma atitude que é tomada, um olhar, né, que magoa, enfim. E nós realmente devemos estar munidos, preparados com o Evangelho de Jesus, para compreender que aquele que está na nossa frente é um espírito. Aquele que está na nossa frente pode não estar no seu melhor momento, pode naquele momento ali ter aquela única coisa, aquela única atitude a nos ofertar. Então é realmente estarmos preparados para o perdão, para o respeito, para o acolhimento, para o amor em sua essência. Não é? Então, assim, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de ter trazido esse tema tão importante, tão pertinente, e que muitas vezes hoje as pessoas acabam banalizando o amor, banalizando as relações, né? Pela facilidade que hoje se tem de aplicativos de encontros, várias modalidades de relacionamento, então acabam banalizando o verdadeiro sentido da união a dois. Então eu agradeço muito pela oportunidade de poder esclarecer isso com o olhar da doutrina. Nós que agradecemos imensamente. E fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Muito obrigada, com certeza. Então, obrigada a todos por nos assistir e tenham uma boa noite.